Herdeiros do Reino. 4 jovens em Babilônia e sua fidelidade a Deus. De Josanã Alves. Leitura: Gerson Vini. Capítulo 10. Herdeiros do Reino versus Herdeiros de Babilônia. Para Zdravko Stefanovic, o livro de Daniel considera o céu e a terra como estando intimamente conectados, com uma distância entre os dois quase insignificante. Outro autor escreveu: a oração é um encontro com uma pessoa real. Oramos a um Deus que responde. Um dos textos mais extraordinários da Bíblia é o capítulo 2 do livro de Daniel. Ao longo das eras, milhares de pessoas se maravilharam com sua exatidão profética. Os acontecimentos desse capítulo ocorreram 3 anos depois da chegada de Daniel e seus amigos à Babilônia. Era o 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Capítulo 2, verso 1. Naquele ano aconteceu algo grandioso. Daniel teve a oportunidade de ir à presença do rei e falar com ele pessoalmente. Nabucodonosor era um estadista visionário e empreendedor. Quase um século antes, Senaqueribe, o imperador assírio, destruiu Babilônia, e os imperadores babilônicos, especialmente Nabucodonosor, empreenderam imensos programas de reconstrução. Na verdade, 9/10 dos tijolos desenterrados na cidade têm a inscrição com o nome de Nabucodonosor. Nós podemos apenas imaginar a grandiosidade da cidade, dos palácios e dos templos de Babilônia. Descobertas arqueológicas demonstram que a cidade possuía 43 centros de culto e 900 locais de adoração. Mas um dos edifícios mais magníficos de Babilônia era o Palácio de Nabucodonosor, localizado a oeste do portão de Ishtar, cujo nome sumério significa a casa que assombra a humanidade. A sala do trono era espetacular e projetada para que os visitantes sentissem admiração e até medo do imperador. Seus jardins no telhado eram uma das chamadas 7 maravilhas do mundo antigo. Alguns registros históricos sugerem que leões vivos eram acorrentados a cada lado do trono, a fim de aumentar a impressão de poder supremo. Imagine Daniel entrando nesse palácio para falar com o rei. Toda a pompa e beleza do ambiente não foram suficientes para intimidar esse servo de Deus. O contraste entre os 2 homens era gigantesco, e isso fica claro na maneira como Daniel escreveu o capítulo 2 de seu livro. Muitas vezes olhamos para esse capítulo apenas para explicar a sucessão de reinos apresentada na estátua do sonho de Nabucodonosor. Mas uma das lições mais profundas desse capítulo é a diferença entre as atitudes de Daniel e de Nabucodonosor. O rei havia tido um sonho. A sociedade babilônica considerava os sonhos mensagens divinas e às vezes os compilavam em livros de sonhos. As pessoas costumavam passar a noite em um templo para receber essas mensagens. Por isso, o rei levou o sonho a sério e se perturbou por não ter a interpretação. Chamou os magos, encantadores, feiticeiros e sábios e disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Capítulo 2, verso 3. É provável que o rei tivesse esquecido o sonho. Não sei se isso já aconteceu com você. Comigo já aconteceu algumas vezes. Eu sei que sonhei e fico tentando lembrar qual foi o sonho. Em nossa cultura, esquecer um sonho não é um grande problema. No entanto, na visão de muitos povos antigos, se um homem se esquecesse de seu sonho, isso significava que seu Deus estava zangado com ele. Os sábios de Babilônia admitiram a incapacidade de fazer o que o rei estava pedindo. Não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa a um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Capítulo 2, versos 10 a 11. Diante dessa resposta, que em parte estava correta, o rei usou seu poder e disse que se não lhe dessem uma resposta, os sábios seriam despedaçados e suas casas reduzidas a ruínas. Daniel 2, verso 5. Veja que interessante os contrastes. Enquanto o rei se perturbou, Daniel, quando soube do decreto de morte, falou com cautela com o chefe da guarda do rei. Enquanto o rei falou palavras de ameaça, Daniel usou palavras de prudência. O rei ficou irado e furioso.
Daniel pediu oração a seus amigos e agradeceu a Deus a resposta. O rei decretou a morte de todos os sábios. Daniel intercedeu pela vida de todos os sábios. Nabucodonosor deu 3 ordens e emitiu um decreto de morte. Daniel fez 3 pedidos e uma oração. Por mais curioso que pareça, a explicação para um contraste tão gigantesco entre esses 2 homens está nas palavras dos feiticeiros caldeus. Eles apresentaram a crença da época, que poderia ser resumida assim: sabemos que os deuses existem, mas eles estão muito distantes e não moram com os mortais. Daniel e seus amigos também sabiam que existe um Deus, porém na visão deles esse Deus é uma divindade pessoal que revela os mistérios a seus servos. A expressão Deus do céu é usada 4 vezes ao longo do capítulo, e cada ocorrência dela enfatiza o envolvimento de Deus na história humana. Louvado seja Deus, pois Ele se interessa e se envolve com nossa história pessoal. Foi essa visão de um Deus próximo que se interessa pelos assuntos humanos que fez com que Daniel se tornasse um homem de sabedoria e bom senso para enfrentar a fúria do rei. Crer em um Deus que ouve as orações fez com que Daniel confiasse na intercessão dos amigos. Saber que Deus protege seus filhos o levou a ter misericórdia dos sábios que iriam persegui-lo. E por fim, o tornou humilde a ponto de ser capaz de dar as honras somente a Deus. O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Capítulo 2, versos 27 e 28. Os detalhes proféticos do capítulo 2 mostram que Deus está no controle da história humana e das nações. Mas os detalhes ouvidos anteriormente mostram que Deus também está no controle da vida, das emoções e das reações daqueles que se submetem a Ele diariamente e permitem que sua história pessoal seja guiada por um Deus sábio e amoroso. O nascimento e a queda de impérios aparecem como que dependendo da vontade e do poder do homem. O decorrer dos acontecimentos parece determinado, em grande medida, por seu poder, ambição ou capricho. Mas na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver acima, por detrás e pelos lados, as partidas e contrapartidas de interesse, poder e desejo humanos, os agentes do Todo Misericordioso executando paciente e silenciosamente os conselhos de sua própria vontade. Daniel conhecia o Deus Todo Misericordioso e para ele a cortina foi afastada. Isso o fez capaz de perceber Deus guiando e atuando acima, por detrás e pelos lados de sua história pessoal. Isso é lindo demais, não é mesmo? E me permita dizer outra coisa grandiosa. O Deus de Daniel é o seu Deus. O amor que ele tinha por aqueles jovens em um ambiente hostil, ele tem por você que está em uma universidade que tenta fazê-lo desacreditar da existência de um Deus real. Assim como Deus se revelou a Daniel em um momento de vida ou morte, Ele pode se revelar a você em meio às suas lutas na família ou no trabalho. Creia nesse Deus, fale com esse Deus. Inicie o seu dia ao lado desse Deus e termine cada dia louvando a presença desse Deus em sua vida. O contraste entre Daniel e Nabucodonosor mostra claramente que eles eram de reinos completamente distintos. Assim deve ser com aqueles que foram eleitos para serem herdeiros do reino. Estamos neste mundo não para sermos mais um, mas para que todos possam ver a imagem do Rei dos Reis refletida em nós. Os herdeiros do reino não devem se conformar com as normas deste mundo. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Será que as pessoas conseguem enxergá-lo como o herdeiro do reino do céu? Ou você já assimilou os costumes, os hábitos e o modo de ser de Babilônia a ponto de ser confundido com um de seus cidadãos? A forma como você trata as pessoas demonstra que você é um herdeiro do reino de Deus? Você se alimenta como herdeiro do reino de Deus ou como herdeiro desta terra? Você namora como herdeiro do reino de Deus ou como herdeiro de Babilônia? Você trabalha, estuda, faz todas as outras coisas como alguém que aguarda um reino superior ao deste mundo? William Paley, um teólogo e filósofo britânico, desenvolveu um argumento teológico para demonstrar que o universo foi criado por uma inteligência superior, como Deus. Esse argumento ficou conhecido como a analogia do relojoeiro. Paley acreditava que da mesma maneira como a complexidade de um relógio sugere a existência de um relojoeiro que o projetou e construiu, a complexidade dos seres vivos sugere a existência de um projetista divino. Em 1986, outro britânico, Richard Dawkins,
escreveu um livro intitulado O Relojoeiro Cego, no qual apresenta argumentos para a teoria da evolução. O título do livro de Dawkins é a tentativa de oposição à ideia de William Paley. Na introdução de O Gene Egoísta, Dawkins diz que a evolução nos formou e é ela que devemos entender se quisermos compreender nossas próprias identidades. Essas duas maneiras de ver as coisas já estavam disponíveis no tempo de Daniel, e ele decidiu crer que Deus é aquele que planeja, executa e se aproxima de sua criação. Hoje precisamos decidir de que lado vamos ficar. Seu Deus está vivo e próximo o suficiente para influenciar suas decisões do dia a dia? Ele tem acesso e pode intervir em suas escolhas? É sábio o suficiente para dirigir cada aspecto de sua vida conforme a revelação? Você pode ter respondido sim a cada uma dessas perguntas, mas para que isso seja real, devemos pensar em nossas escolhas e ações e submetê-las à soberana vontade de um Deus que possui tanto o poder de criar, como também o amor e a sabedoria para nos dirigir a cada momento. Quando recebeu a revelação do sonho do rei, Daniel fez uma linda oração de gratidão a Deus. Disse que seu Deus é bendito, sábio e poderoso. Também disse o que seu Deus faz: comanda o tempo, estabelece e remove reis, dá entendimento e sabedoria, revela o profundo e o escondido. Então Daniel terminou a oração de maneira pessoal. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Capítulo 2, verso 23. Você conhece o Senhor a ponto de poder chamá-lo de Deus de seus pais? Você atribui sua sabedoria e seu poder à atuação de Deus? Você é capaz de perceber que Deus ouve seu pedido e age para abençoar sua vida? Seu Deus é tão próximo que faz você saber a vontade dele? Meu desejo ao terminar esse capítulo é conhecer, amar e servir ao Deus de Daniel. E o seu? Fale com Deus nesse momento e expresse a Ele seu desejo.